A Toyota acredita que cada boa conversa conta para ir mais além, tal como cada inovação, cada iniciativa e cada serviço. É por isso que hoje a Toyota lhe traz este podcast. Conheça as histórias que inspiram a ir mais além em toyota.pt. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá, muito bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Há poucas semanas de se marcar o segundo aniversário da guerra na Ucrânia, Volodymyr Zelensky admite que está a ponderar fazer um reset nas lideranças do país, incluindo no setor militar. Um dos alvos do presidente ucraniano é mesmo o comandante das Forças Armadas ucranianas, Valery Zaluzny, um dos principais rostos da resistência ucraniana no início do conflito. Carlos, a que se deve esta desavença e que imagem dá para fora esta birra de Zelensky? Não sei se a podemos classificar assim. É verdade que o chefe do Estado-Maior-General ucraniano se tem revelado um grande militar. Ele tem publicado vários ensaios sobre o decurso da guerra que são extremamente importantes e que revelam uma grande preparação e uma grande capacidade de resposta a um teatro de operações inteiramente novo. Nunca houve uma guerra de posições como aquela que está a haver nos campos de batalha da Ucrânia. É um inovador militar, é um grande estratega, também é aparentemente um general que toma muitas posições públicas. E as posições públicas, incluindo uma entrevista polémica à Economist, não é? Toma posições públicas, não apenas na Economist, mas toma posições públicas frequentemente e designadamente para declarar que a grande ofensiva ucraniana, que não teve os resultados esperados, estava a correr mal, e é perfeitamente legítimo que o presidente ucraniano entenda que esse tipo de declarações, esse tipo de intervenções excedem o mandato do seu chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e tem toda a legitimidade para mudar as chefias militares, como para mudar o seu governo dentro das regras constitucionais da Ucrânia. A Ucrânia é uma democracia, e numa democracia, mesmo em tempo de guerra, as chefias militares subordinam-se à autoridade democrática. Mas numa altura em que tanto se fala do apoio militar e da externo, e a Ucrânia tem demonstrado ao longo do tempo a necessidade desse apoio, Teresa, esta, digamos assim, convulsão interna não traz uma imagem para o exterior pouco, digamos assim, recomendável? Quer dizer, eu admito que o presidente Vladimir Putin fica muito satisfeito com estas perturbações internas em Kiev. Mas sublinho três coisas. A primeira é que, como disse o Carlos, numa democracia o poder político é que toma as decisões e o poder militar tem necessariamente de as seguir. Portanto, não vamos olhar para aquilo que Zelensky quer fazer como um atentado à moral pública ou uma coisa completamente
inesperada numa democracia. Mas queria sublinhar outra coisa. Este estado de relativa tensão entre o presidente Zelensky, que tem de liderar politicamente o país e tem de liderar o apoio internacional, que é um voluntarista que quer continuar a mobilizar o povo ucraniano, que está completamente causticado por uma guerra que ainda por cima nos últimos tempos se traduz em bombardeamentos constantes das forças russas de drones, de rockets, de mísseis contra civis, contra as cidades ucranianas. E sobretudo quando o clima internacional, o clima nas principais capitais ocidentais que apoiam a Ucrânia se revela muito pouco auspicioso, aumentando exatamente, exceto em Berlim, mas já lá vamos, aumentando a tensão e a preocupação dos ucranianos quando temos a situação que temos na América, que é obviamente o principal fornecedor e o fornecedor indispensável de apoio militar à Ucrânia, quando temos na Europa uma paisagem política preocupante em que crescem as forças populistas e de extrema-direita, muitas delas pouco interessadas, embora não todas, em apoiar a Ucrânia. Este conjunto de fatores, em 2 anos de guerra, provocam naturalmente problemas, tensões, preocupações em Kiev, que se traduzem em alguns desentendimentos e alguma diferença de visões sobre como é que se vai continuar um combate que é absolutamente existencial, vital para os ucranianos. Portanto, não devemos olhar só para a árvore, devemos olhar para a floresta e perceber as dificuldades, o drama. Se nós pensarmos que há soldados na frente de batalha na Ucrânia, aos quais começam a faltar as munições para travarem os avanços russos, pensamos facilmente no drama que isto é para a Ucrânia e no autêntico harakiri que alguns países ocidentais, sobretudo os Estados Unidos, estão a fazer neste momento com decisões que não tomam quando elas eram urgentes, eram indispensáveis, não apenas para a Ucrânia, mas para o Ocidente, e que só favorecem, evidentemente, quer o imperialismo agressor russo, quer todas as forças internacionais que apostam em combater as democracias ocidentais. E como a Teresa falou, e o Carlos também, a Alemanha continua a ser um país muito importante no seio europeu, no apoio internacional à Ucrânia, e o chanceler alemão está neste momento em Washington, numa altura em que o nó do apoio internacional norte-americano à Ucrânia continua sem estar desatado. Ontem os senadores do Partido Republicano chumbaram uma iniciativa bipartidária para reforçar as leis de asilo e reforçar a segurança na fronteira com o México, que incluía, como contrapartida, desbloquear um novo pacote de assistência à Ucrânia, mas também a Israel. É um processo que temem arrastar-se e a Ucrânia, de facto, já se ressente da falta de apoio, como disse a Teresa, nomeadamente na falta de armamento. Carlos, esta confusão vai durar até novembro, até às próximas eleições, ou vai ter inevitavelmente que se resolver? Em primeiro lugar, eu queria sublinhar que há efetivamente uma inversão de posições entre a Alemanha e os Estados Unidos, entre Berlim e Washington. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, eram os Estados Unidos que pressionavam a Alemanha para apoiar a Ucrânia. E neste momento é a Alemanha que pressiona os Estados Unidos para apoiar a Ucrânia. E o chanceler Scholz pode fazer isso porque, em primeiro lugar, a União Europeia ultrapassou os Estados Unidos no apoio financeiro global à
Ucrânia, mesmo sem contar com o apoio da Alemanha, e porque a Alemanha já é o segundo país à frente da Grã-Bretanha no apoio militar à Ucrânia. O chanceler alemão assume pela primeira vez não apenas que a guerra na Ucrânia é uma guerra prolongada, mas também que é uma guerra europeia. E, portanto, são os europeus os primeiros responsáveis por garantir que a Ucrânia tem apoio, quer as coisas corram bem, quer as coisas corram mal nos Estados Unidos. Claro que é dramático se as coisas correrem mal nos Estados Unidos, entre os bloqueios no Congresso e a campanha presidencial, mas é importante em si mesmo que haja esta inversão de posições. É importante que os dirigentes europeus assumam, finalmente, que a guerra da Ucrânia vai ser uma guerra prolongada, que o expansionismo russo pode provocar a abertura de outras frentes, a Rússia pode atacar países da NATO, há vários pequenos países da NATO que têm fronteiras com a Rússia, e os europeus têm que ter a capacidade convencional, a capacidade militar convencional para derrotar uma agressão da Rússia nas suas fronteiras e contar com os Estados Unidos para aquilo que é essencial, que é a balança estratégica nuclear, a dissuasão estratégica nuclear. Isto é uma mudança sem precedentes desde 1979, quando o chanceler Helmut Schmidt reclamou ao presidente dos Estados Unidos, um tal Jimmy Carter, que modernizasse os mísseis de alcance intermédio na Europa para fazer face aos SS-20, aos novos mísseis de alcance intermédio que a União Soviética estava a instalar desde 1977. E é um bom sinal, é um bom dia para a política europeia quando a Alemanha, quando o principal país europeu, assume as suas responsabilidades. O Congresso norte-americano está a paralisar-se a si próprio. O processo ainda não terminou, é um processo complexo, mas continua parado no Senado. Na última votação já houve 58 senadores que votaram uma proposta de apoio a Israel e à Ucrânia. Vamos ver se conseguem chegar aos 60 senadores para desbloquear a situação. No processo, nós ficámos a saber que os senadores republicanos, os congressistas republicanos, não têm um pensamento próprio, porque os congressistas republicanos foram os primeiros, em fevereiro de 2022, a considerar a agressão da Rússia contra a Ucrânia como uma questão da máxima urgência do ponto de vista da segurança nacional norte-americana e da segurança europeia, e agora aparentemente não sabem o que é que acham. Acham o que acharem, mas na prática estão a suspender, estão a bloquear o apoio à Ucrânia. Teresa, o Carlos falou agora muito da questão do apoio europeu e da defesa europeia. É concebível, por exemplo, o apoio à Ucrânia sem os Estados Unidos? A Europa teria capacidade de apoiar a Ucrânia sem os Estados Unidos? Teria essa ambição? A Europa não consegue neste momento apoiar militarmente a Ucrânia, pode ajudar a apoiá-la financeiramente, como este pacote agora de 50 mil milhões para os próximos 4 anos, não tem capacidade militar para apoiar a Ucrânia numa guerra com a Rússia e numa guerra que se avizinha prolongada. A Europa tem plena consciência disso e não tem por uma razão muito simples.
até há muito pouco tempo achou que podia tirar os dividendos da paz, como diziam muitos dos seus dirigentes, depois da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética e do fim da Guerra Fria, desinvestiu na defesa, tem uma indústria de defesa que na Inglaterra, na França e na própria Alemanha tem alguma capacidade, mas trabalhou até agora sobretudo para encomendas externas que tem de cumprir. O caso das munições, que é falado todos os dias na imprensa, é um caso paradigmático. Os ucranianos, como eu dizia há pouco, faltam-lhes munições na frente de batalha. A Europa comprometeu-se a fornecer 1 milhão de munições, 155, até março. Até agora, março, que é o mês que vem, até agora conseguiu fornecer 360 mil, não vai conseguir fornecer nem pouco mais ou menos aquilo que prometeu. Agora promete 1 milhão até ao final do ano. Mesmo que ponha a funcionar na medida do possível a sua indústria militar, não consegue de modo nenhum suprir a capacidade de fornecimento de armamento americana à Ucrânia. Os ucranianos têm plena consciência disso, os europeus têm plena consciência disso. Scholz, como estava a dizer o Carlos, tem feito um esforço enorme, não tanto para o fornecimento de armamento à Ucrânia, e que vai continuar neste ano que já começou, mas também para forçar a mão, se posso dizer assim, aos seus principais parceiros europeus, nomeadamente à França e à Itália, para que de uma vez por todas tenham uma contribuição correspondente às suas indústrias de defesa e ao seu peso económico e político na União Europeia, mas todos sabemos que não pode comatar o espaço que os Estados Unidos deixassem em branco. Eu queria acrescentar que neste momento Donald Trump não envenena apenas a vida política, a democracia americana, envenena o mundo inteiro, e a 9 meses das eleições norte-americanas de novembro, sem saber se ganha ou se perde, já consegue ter um impacto na destruição da capacidade de liderança internacional dos Estados Unidos, verdadeiramente impressionante, que nunca nos passaria pela cabeça admitir que há meia dúzia de meses, o Carlos citou aquele exemplo, os senadores republicanos e democratas, por causa de exigências dos republicanos, negociaram durante 4 meses este pacote entre a segurança da fronteira do México e o fornecimento de apoio militar a Taiwan, a Israel e à Ucrânia, um pacote de 118 mil milhões de dólares, e depois de terem conseguido chegar a um entendimento, bastou Donald Trump dizer: não quero um acordo na fronteira, porque isso beneficia o meu adversário nas eleições, para que homens responsáveis, senadores, congressistas, obedecessem àquilo que ele disse. Não há, digamos, exemplo mais dramático da situação interna da política americana e até que ponto Donald Trump a envenena, a destrói, a bloqueia, como este caso do apoio à Ucrânia, que certamente muitos senadores republicanos do Senado sabem no seu íntimo que é um apoio fundamental e que mais tarde ou mais cedo os Estados Unidos vão ter que o dar. E voltando a
trazer para a mesa de debate um nome também muito falado nas últimas semanas, o nome de Viktor Orbán, não estando relacionado com este tema em particular, mas também estando, que é o travão que a Hungria, através do seu primeiro-ministro, tem feito na adesão da Suécia à NATO. Nós todos pensávamos que o grande travão seria de facto a Turquia. A Turquia já aceitou a entrada da Suécia na NATO, e nós temos aqui o Sr. Orbán, semana após semana, a bloquear a entrada dos suecos na NATO. O último episódio desta longa novela foi a ausência do seu partido no Parlamento na altura em que seria votada esta decisão, e ontem os responsáveis europeus voltaram a dizer a Viktor Orbán que há limites para a paciência. Carlos, primeiro o porquê deste braço de ferro, e novamente vou repetir a pergunta que fiz noutra situação: até quando? Viktor Orbán não tomaria esta posição sem Donald Trump, sem uma campanha presidencial. Ou seja, aquilo que a Teresa estava a dizer, há um envenenamento das lideranças internacionais. Exatamente, o que a Teresa estava a dizer é exatamente assim, e é uma demonstração concreta de que isso é assim. Viktor Orbán diz que é um nacionalista, mas aparentemente ouve bem o que se passa nos Estados Unidos e segue a mesma linha que o seu candidato presidencial norte-americano, que entre outros delírios que tem, acha que se fosse eleito no dia seguinte ia conversar com o presidente Putin e que resolviam a questão. Aliás, fez a mesma experiência com a Coreia do Norte, que continua a aumentar a sua capacidade estratégica nuclear, e entre duas conversas com o presidente Trump, quando ele era presidente, passou a ter capacidade para atingir alvos estratégicos nos Estados Unidos. É aquilo que espera os Estados Unidos se voltarem a eleger Donald Trump. Mas eu queria voltar um pouco atrás. A Teresa, o que disse sobre os limites da capacidade militar europeia é perfeitamente exato, mas as coisas estão a mudar. A produção de munições vai duplicar em 2024, a capacidade de produção europeia vai duplicar em 2024 e vai voltar a duplicar em 2025. E isso acontece porque a Alemanha finalmente está a assumir as suas responsabilidades também no domínio da produção de armamentos. A capacidade de produção de armamentos na Alemanha é o motor desta mudança, e a Alemanha vai inverter a balança do ponto de vista do apoio militar convencional à Ucrânia. Nem a Alemanha, nem a França, nem a Grã-Bretanha em conjunto podem contrabalançar no domínio estratégico nuclear a Rússia, mas têm capacidade para do ponto de vista militar convencional, garantir que a Ucrânia tem os meios necessários para se defender. Se nós estivéssemos em março de 2022, estávamos a pôr em causa a capacidade da Alemanha e da Europa ultrapassarem a dependência energética da Rússia. Estávamos os três a dizer que isso era impossível. Não foi impossível. E no mesmo sentido, hoje estamos os três a dizer que a Europa está atrasada, tem limites, não é capaz de substituir, não estou a falar de substituir do ponto de vista estratégico militar, nem do ponto de vista político e diplomático. Estou a falar do ponto de vista material, da capacidade de produção de armamentos, que não tem essa capacidade, não tem, e até ao fim do ano vai ter. Há um despertar geopolítico na Europa. É verdade que ainda não chegou a Portugal, nem a Espanha, onde a Bela Adormecida continua em repouso absoluto, mas na Alemanha, à volta da Alemanha, na Grã-Bretanha, também na França, há um despertar geopolítico, há um reconhecimento de que a guerra voltou à Europa e de que esta é uma guerra europeia.
Só uma informação interessante. Ontem eu estava a ouvir o Conselheiro Nacional de Segurança do Presidente Biden, o Jake Sullivan, numa conferência de imprensa em Bruxelas com o Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, e perguntaram-lhe da Ucrânia, e ele, com uma grande tranquilidade, disse que a única coisa que queria dizer da Ucrânia, da Hungria, peço desculpa, e do bloqueio da Hungria à entrada da Suécia na NATO, e ele disse com uma grande tranquilidade que a paciência dos Estados Unidos estava prestes a esgotar-se. Ou seja, ninguém tem paciência para Vítor Orbán, nem a Europa, nem os Estados Unidos. Mudando agora de geografia, também ontem foi conhecida uma proposta de trégua do Hamas para Israel, uma proposta com base em 3 fases. Muito resumidamente, o Hamas comprometia-se a libertar os reféns que mantém sequestrados desde o dia 7 de outubro, com a condicionante das forças israelitas se retirarem totalmente do território da faixa de Gaza. Como seria expectável, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou e disse que render-se às condições ilusórias do Hamas conduziria a um outro massacre e provocaria uma grande tragédia em Israel que ninguém estaria disposto a aceitar. As palavras do primeiro-ministro foram ditas depois de um encontro que teve com o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken. Também ele, numa conferência de imprensa, disse que apesar da rejeição do acordo para a trégua, ainda há espaço para um acordo. É precisamente isso que vamos ouvir agora. What I can tell you about these discussions is that while there are some clear non-starters in Hamas's response, we do think it creates space for agreement to be reached. And we will work at that relentlessly until we get there. Teresa, o que é que nós podemos esperar agora nas próximas semanas? É possível esperarmos uma trégua? O que é que de facto pode acontecer no Médio Oriente? Bom, eu há bocado referi que o Jake Sullivan disse que os Estados Unidos estavam a perder a paciência com Vítor Orbán. Eu acho que os Estados Unidos têm de dizer a mesma coisa e muito rapidamente ao primeiro-ministro israelita Netanyahu e ao Hamas, que estão a perder a paciência e que alguma coisa tem de acontecer. Eu percebo perfeitamente a diplomacia americana em relação ao Médio Oriente. Por um lado, é bom que algum país poderoso do mundo não deixe propriamente cair Israel, porque nós sabemos que meio mundo adoraria que Israel desaparecesse da face da terra. Os Estados Unidos têm um compromisso com a segurança de Israel. O massacre de 7 de outubro foi uma realidade que é bom não esquecer quando se fazem estas análises. Netanyahu joga com o povo israelita justamente por causa do trauma terrível provocado pelo 7 de outubro, mas, obviamente, o plano que a diplomacia americana tem para resolver a guerra de Gaza e, no mesmo passo, criar outro xadrez político no Médio Oriente que permita não só a segurança de Israel, mas também abra as portas a um Estado palestiniano com autonomia, esbarra permanentemente com a teimosia cega e oportunista de Netanyahu, esbarra permanentemente com o seu absoluto imobilismo, dizendo que a guerra é até a vitória total, como se isso fosse possível, ignorando permanentemente a sorte dos reféns. Calculava-se que estavam 136 reféns nas mãos do Hamas. As últimas informações as Forças Armadas de Israel dizem que 36 já estão mortos e que provavelmente esse número pode subir para 50. Há membros do gabinete de guerra de Netanyahu, liderado por Netanyahu em
em Israel, como o Benny Gantz, que dizem que a partir deste momento o objetivo principal é a libertação dos reféns que ainda estão vivos. Os Estados Unidos, o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, faz o seu 5º périplo aos países da região para tentar uma saída que passe por um cessar-fogo prolongado, pela libertação de reféns e pelo reconhecimento, como querem os países que fazem parte da coligação de países árabes que os Estados Unidos criaram à volta deste conflito, o reconhecimento da ideia de que é preciso dar aos palestinianos um Estado, e Netanyahu e os seus ministros da extrema-direita têm a arrogância de dizer publicamente que não ligam a Biden, não se interessam pelo que o Blinken possa dizer e continuam nesta loucura total, bombardeando, destruindo o que resta da faixa de Gaza. Acho que mais Blinken não pode continuar, mesmo que a diplomacia seja uma coisa que se faz nos batidores, seja lenta, obriga paciência a negociações, a compromissos. Blinken não pode passar a vida em périplos pelo Médio Oriente, passando sempre por Israel, e Netanyahu continuar a dizer que esse esforço diplomático americano não lhe interessa. Acho que a partir de um certo momento os Estados Unidos vão ter de dizer que a sua paciência também se está a esgotar em relação à política de destruição suicida do primeiro-ministro israelita. Carlos, parece que o destino, sobretudo destes reféns, está sobretudo nas mãos do primeiro-ministro de Israel. Não, está na mão do Hamas. Eles foram capturados pelos terroristas do Hamas numa operação diabólica. Estão nas mãos do Hamas, estão a morrer em cativeiro às mãos do Hamas, e o Hamas está a fazer uma estratégia de chantagem que é absolutamente inaceitável quando quer trocar os reféns israelitas às fatias e em momentos sucessivos por centenas ou milhares de dirigentes, designadamente dirigentes terroristas do Hamas, que estão nas prisões israelitas, para no dia seguinte, obviamente, cantar a vitória e demonstrar à comunidade política palestiniana que são as estratégias terroristas que têm bons resultados e não as estratégias negociais da autoridade palestiniana. Eu tenho dificuldade em perceber como é que o secretário de Estado norte-americano levou a Israel uma proposta tão delirante como aquela proposta que o Hamas, não sei qual é que é a mediação que existe feita pelo Egito, pelo Qatar e pelo secretário de Estado norte-americano, é um pouco excessivo. Toda a gente percebe que esta questão passou a ser uma questão de política interna norte-americana. Há eleições nos Estados Unidos, há reféns norte-americanos, mas também há limites para aquilo que um diplomata pode ou não fazer. Eu acho que aparentemente há por parte de vários dos agentes relevantes no terreno uma incompreensão sobre o que é que significou o massacre de 7 de outubro. O massacre de 7 de outubro é uma espécie de 11 de setembro e criou em Israel um sentimento de insegurança generalizado que faz com que a direita israelita possa dizer que prefere defender a segurança de Israel a resgatar os reféns israelitas que estão nas mãos do Hamas. E pode fazer isso porque este sentimento de insegurança
prevalece na comunidade política israelita. Se não fosse assim, escolheriam com certeza resgatar os reféns. O que nós temos de concluir perante esta situação é que na escolha impossível entre resgatar os reféns e garantir a segurança de Israel, destruindo o aparelho militar do Hamas, a balança do lado de Israel pende para garantir a segurança de Israel, destruindo o aparelho militar do Hamas. E Israel não está tão isolado como nos querem fazer crer os melhores espíritos. O presidente Macron acaba de homenagear em Paris as vítimas francesas, os judeus que tinham dupla nacionalidade, as vítimas francesas do massacre do Hamas. Aparentemente há alguém na Europa que percebe bem o que isso significa e que sabe honrar os seus mortos. A maioria dos países da União Europeia está do lado de Israel. Há uma minoria, a Espanha, a Irlanda, a Bélgica e aparentemente neste momento Portugal está a seguir a política da Espanha, que são contra as posições de Israel, mas 4 países não são a maioria na União Europeia. Só queria fazer um pequeno sublinhado. A preocupação da diplomacia americana e do presidente Biden não é garantir a segurança de Israel agora, já neste momento. Os israelitas têm força suficiente militar para garantir essa segurança. É criar um quadro que permita que Israel não esteja em permanente guerra contra os palestinianos do Gaza e possa retomar uma situação normal da sua vida, da sua economia, do seu Estado, da sua segurança. É essa a preocupação americana. Eu acho que é uma preocupação justa. Isso não tem nada a ver com o horror que foi o 7 de outubro, só tem a ver, como dizia o Carlos e como eu tinha dito, com o facto de ser um trauma de tal natureza sobre os judeus de Israel. Foi o maior atentado contra as suas vidas desde o Holocausto, isto diz muito, é que permite a Netanyahu não ter qualquer preocupação com as preocupações dos Estados Unidos e ter uma política de vitória total, que eu não sei exatamente o que é muito difícil decapitar o Hamas totalmente dentro da faixa de Gaza e fora da faixa de Gaza, e Israel tem insistindo em que não quer ocupar Gaza depois desta guerra, tem de perceber que tem de criar as condições para garantir de uma outra maneira a sua própria segurança. E este aproveitamento que Netanyahu está a fazer do trauma das pessoas, da revolta das pessoas, do medo das pessoas, dos fantasmas das pessoas, não são fantasmas, são coisas muito concretas. Não parece que seja uma atitude que leve a algum sítio. Só queria sublinhar a importância da cerimónia de Macron. Aí o Carlos tem razão. Há um antissemitismo que se espalha na Europa entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, que é muito preocupante. Há algumas hesitações e algumas divisões. O Carlos já disse quais eram os países que, no fim de contas, procuram alinhar com as preocupações ou com as posições do secretário-geral da ONU, que nem sempre, como nós dissemos aqui ao longo dos meses, são equilibradas e são eficazes, e portanto estamos numa situação
situação extremamente difícil que exige imenso aos Estados Unidos. Mais uma vez repito, são os Estados Unidos que garantem a existência de Israel, a sua segurança, e esse compromisso não pode desaparecer no meio desta tragédia que estamos a viver outra vez. E só mesmo para terminar, esta pergunta para o Carlos, mesmo para terminar, o Carlos falou de um ponto importante, que é a questão dos países que estão divididos. Curiosamente, o alto representante para a política externa da União Europeia, o José Borrell, ele pediu, nomeadamente por causa da agência da ONU para os refugiados palestinianos, uma política comum da Europa, porque, por exemplo, a Alemanha, logo depois da polémica que envolveu e relacionada com a participação de alguns dos elementos da agência no ataque do 7 de outubro, a Alemanha cortou financiamento, e países como Portugal e a Espanha prometeram continuar a ajudar. Exatamente. São os únicos, a maior parte dos financiadores, incluindo os países europeus, incluindo os Estados Unidos, que sustentam a agência para os refugiados palestinianos, suspenderam, como é evidente, não podem financiar uma agência que está naquelas condições, e ao mesmo tempo o inquérito é importante neste sentido, em que é necessário, ao contrário daquilo que quer o primeiro-ministro israelita, garantir que a partir desta agência se pode estruturar um novo governo de Gaza, um governo internacional de Gaza no dia seguinte, quando cessarem as hostilidades. Além disso, é possível pensar de facto numa política comum europeia neste sentido? Não vale a pena que faço é... Não vale a pena perder tempo com políticas comuns europeus em questões que toda a gente sabe à partida que são divisíveis. Não vale a pena insistir naquilo que não é possível. Mas apesar de tudo, no financiamento à agência da ONU, os 18 principais financiadores suspenderam o financiamento, apesar de Portugal dizer que vai contribuir com mais 1 milhão, e a Espanha Portugal também. Não é um dos principais. Não é um dos principais financiadores. Os principais financiadores suspenderam, e eu percebo as pessoas como o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, que diz que quem sofre é o povo de Gaza, mas quem financia as agências das Nações Unidas não pode continuar a financiar até haver o resultado do inquérito, quando há membros dessa agência que colaboraram, participaram naquilo que nós acabamos de descrever como o pior massacre de judeus desde o Holocausto. Não é possível. Não é uma questão de caridade, é uma questão de princípio. E qual é a solução para, então, por exemplo, as 2 milhões de pessoas que estão neste momento em Rafah? No pacote que os Estados Unidos têm no Congresso para ser aprovado, já está, que era inicialmente 100 mil milhões, já vai em 118 mil milhões, e tem uma previsão de largos 1.000 milhões só para a ajuda humanitária a Gaza. As Nações Unidas têm até ao fim do mês de fevereiro dinheiro para que a agência funcione. O secretário-geral da ONU tem efetivamente de acelerar o inquérito às circunstâncias em que aqueles crimes foram cometidos, para clarificar a situação e para permitir essa retoma. Eu quero dizer, só lembrar que o mundo inteiro protesta contra o Ocidente, o Sul global, porque apoia Israel e não apoia os palestinianos. Os 10 maiores financiadores da autoridade palestiniana e da agência são
todos os Estados Unidos e países europeus, e o Sul global, que se acusa tanto o Ocidente, o primeiro país que surge na lista está em 17º ou 20º lugar desse apoio. Portanto, há aqui também uma verdade que é preciso repor: é o Ocidente que garante o financiamento da autoridade palestiniana e da Palestina, e é o Ocidente que evidentemente é o grande financiador das agências das Nações Unidas. E esse financiamento não foi interrompido, foi suspenso. Aquilo que foram suspensos foram os novos pagamentos à agência, não são os pagamentos que estavam previstos neste momento. É perfeitamente demagógico dizer que essa suspensão significa uma interrupção dos recursos. Só um exemplo concreto: os Estados Unidos pagam logo em janeiro para a agência, já pagaram. Só os Estados Unidos são o principal financiador. Claro. Portanto, mas nem a Rússia nem a China pagaram do Estado. Olhem, muito obrigado pela vossa participação, muito obrigado por nos ouvir. Nós voltamos para a semana. Até para a semana. Obrigado. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.